Gente querida, gente amiga, canal Paz e Bem Pós-TV 247, eu sou Carla Pavão e todas as outras comunidades que nos seguem do Sejus, Filosofia e Movimento, estamos juntos aqui mais uma quarta-feira com muita alegria. Cortei os cabelos, gente, que estava muito comprido, eu vou começar uma nova fase da minha vida, saí de um trabalho de 22 anos e estou entrando em um outro. Então, por favor, rezem por mim, mandem aí as boas vibrações. No dia de hoje, eu vou usar este livro, Mística e Espiritualidade, que é um livro que eu tenho tido muita afinidade. E eu vou usar um texto do Frei Beto para falar sobre a história da mística, as místicas não cristãs e as místicas cristãs. Outro dia, o Mauro fez uma brincadeira comigo, numa reunião que a gente teve, dizendo temos uma conversão. Aí eu expliquei, eu entendi a brincadeira, claro, eu expliquei para ele que o meu olhar continua sendo um olhar espírita. E, inclusive, quando eu leio esses textos e vejo que o espiritismo não faz parte, por ser uma espiritualidade ainda muito nova, eu posso, de alguma forma, inserir aquilo que eu sinto neste contexto, com todo respeito, com toda delicadeza, né? Mas eu posso dizer aquilo que nos aproxima e aquilo que nos distancia. Então tem sido uma oportunidade única. Como o texto é longuíssimo, eu vou pedir 1.000.000 de desculpas à comunidade que esteve no bate-papo, à comunidade que deixou seus comentários, depois eu vou lá curtir um por um, mas eu não vou mencionar os nomes para poder dar conta do texto. Eu não sei porquê, mas eu tenho escolhido textos longos para ler e para trazer para vocês. Então ele vai dizer o seguinte, que a experiência mística e mesmo a vida contemplativa como instituição são muito anteriores ao cristianismo e que nós, religiosos, aprendemos uma versão falsa, que a contemplação é uma invenção da vida religiosa, quando de fato nem a própria vida religiosa é uma invenção genuína do cristianismo. Ele vai dizer que entre os pitagóricos, 6 séculos antes de Cristo, havia comunidades que já eram contemplativas. Os Vedas, os brahmanistas, os hinduístas. 3.000 anos antes de Cristo já se conhecia a ascese, a meditação, a vida contemplativa, eremítica e cenobítica, que é a vida em comunidade. Eu também não sabia que era isso. No Oriente, a tradição mística é fortemente marcada por uma espécie de síntese, ele vai dizer. Peraí, gente, me perdi aqui no texto. Por uma espécie de síntese entre o culto religioso dos hinduístas, que creem em Brahma, a divindade que vai centralizar essa experiência contemplativa, e as outras tradições que são consideradas o oposto, como, por exemplo, os janaístas, com uma ascese e uma relação muito negativista com o mundo. Em meio a essas duas grandes vertentes, né, 5 séculos antes, né, de Cristo, havia o Siddhartha Gautama, e a monja Rishin já fez vários bem explicando do Siddhartha Gautama, então não vou entrar nisso, mas ele vai dizer aqui, o Frei Beto, que o Buda, ele tinha como o desafio da existência dele é a dor, e aí eu me sinto muito contemplada disso, porque muitas vezes eu tenho algumas dores espirituais, emocionais, que eu também tenho esse objetivo de me livrar disso, alcançando a felicidade possível, no caso do espiritismo. Então, ele vai dizer o seguinte, que depois de todas as experiências nas tradições Vedas e espiritualistas existentes na Índia, com base nessa pluralidade de experiência, o Buda constrói o óctuplo caminho, eu não vou entrar aqui no budismo, mas é um processo de autolibertação, né, no qual, do ponto de vista espiritual, está sempre relacionado à pessoa e não a um Deus, uma entidade, uma graça. No tempo de Jesus, existiam experiências contemplativas monásticas, como a dos essênios, e nós, espíritas, estudamos os essênios bastante também e acreditamos. Não acreditamos que Jesus viveu entre eles, embora exista o movimento tradicional espírita entre os conservadores, é comum a gente ouvir essa fala, mas pessoalmente eu, que estou ligada à Universidade Livre Pampé de Adora, tenho um outro posicionamento com relação a isso, que não precisa ser a verdade absoluta, mas é importante me posicionar. Então ele vai dizer que os essênios, eles tinham grande radiação ideológica da Palestina, que se supõe que João Batista tenha sido um discípulo ou um noviço essênio no tipo de vida ascética que ele adotou.
Portanto, essa ideia de que os cristãos inventaram a vida religiosa é mesmo uma invenção nossa, porque os primeiros cristãos, eles tinham algumas preocupações. Uma delas era a adesão à fé, que tinha que ser uma decisão muito madura, porque se morria, né? Então, havia o batismo, que não era coisa para criança, como nos nossos tempos, mas era bastante usual, né? Batizar os adultos depois de um longo processo de preparação, porque no contexto do Império Romano, você era candidato ao martírio. Se bem que agora, né, parece que nós estamos voltando a esse momento, né? Portanto, alguém que conscientemente optasse pela essa fé ia passar provavelmente pela tortura e ia morrer, ia ter perseguição. Então, no Novo Testamento, o Frei Beto vai nos dizer o seguinte, que especialmente São Paulo, viajando pelo Mediterrâneo, foi um verdadeiro saco de pancadas, porque ele apanhava dos dois lados, dos judeus, dos pagãos, e por causa de toda essa briga, ele também apanhava da sua comunidade. Isso me lembrou, esse texto ecoou muito dentro de mim, porque eu tenho sofrido várias perseguições aí, não só do movimento tradicional, como também do fogo amigo, né? Não vou comentar aqui o que foi dito recentemente, mas assim, eu queria pedir preces, né? Assim como eu não estou nem perto do Papa, tá, gente? Mas como o Papa pede, eu queria pedir preces, orações sempre, porque essas perseguições, elas vêm de todos os lados mesmo, e no caso de médiuns como eu, a gente sente isso organicamente, inclusive, né? A mediunidade capta tudo isso. Então, as preces, as orações de vocês, agradecerei muito, muito, muito essa querida comunidade. Voltando ao Frei Beto, ele vai falar assim que o esforço da mística cristã era uma proposta espiritual de Jesus, né, de se defender das influências orientais, judaico-helenistas e do gnosticismo, do encratismo, do estoicismo e do platonismo, que eram coisas que os cristãos consideravam negativos, né, por conta do dualismo que elas eram carregadas e, em consequência disso, do maniqueísmo. Onde um é bom e o outro é mau. No caso nosso, dos espíritas, nós reconhecemos, através do seu fundador, Allan Kardec, as origens do espiritismo e Sócrates, os primeiros sinais em Sócrates e Platão com as relações da alma. Mas o Frei Beto vai dizer o seguinte, que como ali se dividia em corpo tendendo ao pecado e ao espírito tendendo à graça, o corpo acabava escravizado, escravo do demônio. Aí já não tem nada a ver com o nosso multiverso espírita, muito pelo contrário. E o espírito pertencia a Deus. Então toda a nossa fraqueza seria dessa dualidade. Inclusive, eu tenho feito o novo projeto com a Fernanda Carlos Borges, Corpo e Espírito, justamente para falar da importância do corpo, né? Para não ficarmos só na questão do espírito. Então, ele vai dizer que esse conflito entre o natural e o sobrenatural, o sagrado e o profano, que se aprendia na vida religiosa, dizia o seguinte, que todo mundo estava sujeito ao pecado. Então, os religiosos eram que seguiam os conselhos evangélicos. Não só as virtudes, né, mas também os conselhos. Mas ele vai dizer, isso são ideias, porque na tradição, na teologia original da igreja, a preocupação de se defender dessas ideias, de não permitir que interferissem na teologia e na espiritualidade, é quase impossível. E aí ele vai buscar Orígenes, e nós, espíritas, também estudamos, Dora Encontro tem uma aula que ela fala muito sobre Orígenes na Universidade Livre Pampédia. Inclusive, gente, um parênteses, Universidade Livre Pampédia está precisando de doações, de financiamento. Eu sei que todos precisamos, tem um canal, tem o 247, mas tem a Pampédia também, quem acreditar nesse projeto de educação plural, a Dora está divulgando um vídeo aí nas redes. Então, ele vai dizer o seguinte, Orígenes, no século III, elaborou um tratado de ascética e mística, no qual ele mostra que o cristão pode chegar ao conhecimento de Deus, já um pouco influenciado pelas ideias gregas de que haveria um conhecimento, uma gnose, que seria na linha da intuição platônica, que é aprender o supremo bem. Então, com Orígenes, para o Frei Beto, a gente vai ter não só a percepção de uma certa visão negativa do mundo, né, da criação, mas também a perda da dinâmica da militância no reino, que é a dinâmica do martírio. E aí, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que
essa dinâmica do martírio dos confessores em favor de toda uma arquitetura da contemplação, da espiritualidade baseada na introversão, na ascética individual, isso vai ganhar mais espaço quando acaba a perseguição no século IV, que é de Constantino. Então, o Constantino vai perceber que governar contra os cristãos que tinham apoio popular era suicídio político. E então ele vai governar com os cristãos. Então, no século IV, a igreja vai ter uma experiência de vida religiosa com os camponeses do Egito, principalmente de Antão. E aí, a intuição genuína da vida religiosa era algo revolucionário, porque era uma reação à cooptação do império que se fazia na igreja. Então, os cristãos egípcios, segundo Frei Beto, diziam, nós não queremos entrar nisso aí, nós não queremos ser cooptados. Então, durante 3 séculos, não existia mais a perseguição e nem a iminência de morte. Com isso, como criar um substituto para tudo isso? Então, não havia mais prisão, mas havia a caverna, não havia o demônio, mas havia a tentação, não havia a tortura, mas havia a mortificação, não havia a morte, que é o batismo de sangue, mas o êxtase, que é capaz de nos levar para a proximidade do divino. E aqui um paralelo, né? Eu sei que é muito difícil se citar espiritismo em qualquer texto, mas o espiritismo vai falar dessas experiências de êxtase como algo muito natural. No Caminhos do Espiritismo, nós temos vídeos na playlist explicando como isso ocorre na nossa concepção. Bom, voltando ao texto, ele vai falar o seguinte, que o monarquismo surgiu na tradição cristã para cobrir esse vazio deixado pela adaptação da igreja ao império. Então, para questionar o aburguesamento da instituição, o próprio não é monarquismo, gente, eu li errado, é monarquismo, tá? Monarquismo. Foi racionalizando a experiência religiosa como algo que tem valor em si, não mais uma relação com o mundo, não mais uma relação dinâmica de perseguição do anúncio do reino, mas uma escola ascética por si mesmo, que mais tarde produziria diversos escândalos, segundo Frei Beto, de grandes mosteiros como o de Cluny, onde os príncipes vizinhos invejavam o abade em geral, que também era príncipe nas propriedades, e na reclusão da cela era um monge com um cinturão cheio de pregos, macerando a pele, a gente já viu isso, né? E que a sese não tinha fruto de caridade ou repercussão social político, era um solipsismo. Isso eu tive que procurar. É um narcisismo espiritual, que é o que nós vemos ainda muito hoje. Então, o monge tinha que contar para o outro. Hoje eu coloquei mais um prego aqui no meu cinturão. O outro, pão, eu não comi pão. Então, tinha uma disputa narcisística, né? De quem sofreu mais. Nós não acreditamos, no espiritismo, nós não acreditamos que esse sofrimento seja produtivo. Mas aí, o que aconteceu? Tem um pouco de caricatura, claro, aqui nesse texto do Frei Beto, mas o evangelho, segundo o Frei Beto, ele vai exigir de nós um outro olhar, né, do social na proposta do reino. E ele vai dizer que ele vai chamar Santo Agostinho de guru, patrono e padroeiro dos religiosos. Nós também estudamos Santo Agostinho em algum momento dentro desse diálogo interreligioso. E ele vai dizer o seguinte, que ele não sabe como as faculdades de psicologia não estudam a psicanálise, o contexto das confissões de Santo Agostinho. Eu tenho um Paz e Bem que eu fiz sobre Hannah Arendt, onde eu descobri que no começo da vida de filósofa dela, ela defendeu uma tese baseada em Santo Agostinho. Então é interessante esse paralelo do Frei Beto. E ele vai dizer o seguinte, que o Santo Agostinho é o primeiro filho da tradição de pais separados, né? Que nós ainda somos. Ele é filho da tradição unitária hebraica e do dualismo grego. Então, para o hebreu, não existe essa coisa de separação. O hebreu tem uma concepção tão unitária, isso segundo Frei Beto, que a epistemologia hebraica é uma exceção e não uma regra. Quando o hebreu fala que conheceu, é porque ele teve experiência. A grosso modo, é tipo a gente, você sabe fazer o bolo tal? Sei. Por quê? Porque você já fez isso. Então, essa tradição hebraica que se casa com o dualismo grego, para nós cristãos que somos filhos desse pai, para o Frei Beto é um casamento que não deu certo. Por quê? Porque nunca conseguiram ser só uma alma, um espírito, um só corpo.
E o Agostinho talvez seja a primeira expressão disso, porque ele reelaborou a teologia cristã com base na filosofia grega, com a ideia de que a alma é algo que precisa se libertar do corpo. Então, quanto mais nós dominamos o grande inimigo, porque o demônio age através dele, e essa dialética perdura até hoje. Aí ele vai dar o exemplo de Eva e Maria, né? Que Eva é o pecado e Maria é esse pecado expiado. Eva é a sexualidade, Maria é a assexuada, né? Então não se concebe um Deus não de homem, mas de virgem que nasceu sem o pecado. Isso é algo que para nós espíritas não existe. Nós não entendemos Maria como essa virgindade, respeitamos, claro, nesse diálogo as questões de fórum íntimo de cada um, mas para a gente é diferente. Então ele vai dizer o seguinte: por que Eva é a mulher mau? Né? Porque tem a ver com a vida, com a terra, com a procriação. Eva ousou fazer uma escolha diante do homem de Javé. E como uma mulher pode escolher? Uma mulher, ela tem que ser serva, né? Ela tem que ser do Senhor, ela tem que guardar essa submissão. Isso a gente fala muito no Mulheres e Mitos, que está da playlist, quando a Fernanda interpreta tudo isso como mitos, tem um falando inclusive sobre Maria Madalena, dá uma olhada lá. E aqui ele vai falar o seguinte: para Agostinho, o casamento é um estado com sentido de pecado. E essa discussão, inclusive da alma da mulher ser igual do homem, ainda tem hoje que duvida. Inclusive Kardec tem um texto onde ele leva as mulheres, ele diz que é igual, que as mulheres têm alma. Então, para você ver como isso influenciou muitos séculos. E que até hoje se ignora toda a atitude profética de Maria, por exemplo, o Magnificat. Eu tenho um Paz e Bem também falando do Magnificat lá na playlist. Então, a mulher que despede os ricos com as mãos vazias, né, e que vai em favor dos famintos, derruba os poderosos do seu trono e eleva os humildes, como está em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 56, esse aspecto profético, ele é esquecido, porque Maria acaba repintada e remaquiada de acordo com a conveniência de um poder patriarcal, machista, autoritário, que ainda é o hegemônico dentro da Igreja Católica. E aí ele vai dizer, no fim do século V, o pseudo-Dionísio teve uma influência muito grande porque veio matizar uma espiritualidade agostiniana de outro modo, que é preparar para a virada da espiritualidade cristã que se deu no século VI, onde ele cita o seguinte: São Gregório Magno, eu não tenho muito conhecimento dele, mas eu tenho de São Bento, beneditino, que monarquizou o conjunto da igreja e ainda hoje há marcas. Então, a igreja deveria ser um mosteiro e os cristãos, todos eles, seguirem os monges e monjas, e o papa deveria ser o abade. Então, durante muitos séculos, nas ordens religiosas, o Frei Beto vai dizer que não existia democracia, porque o abade era eleito pela comunidade ou escolhido pelo papa e morria abade. Vinha de cima para baixo e sem nenhuma participação. Na Idade Média, séculos 9 e 10, a influência de Cassiano vai reduzir essa espiritualidade meio gnóstica, especulativa, através do conhecimento se chega a Deus, em favor de uma espiritualidade mais devocional. Então, deixou de se basear na filosofia para fazer a devoção através dos símbolos, procissões, via sacra, relíquias e tudo mais. Eu participei muito pouco, acho que eu estive em uma procissão, então eu não sei muito bem sobre esses temas. Se vocês quiserem deixar nos comentários, eu agradeço. Aí ele vai falar, virada do século 9 e 11, vai preparar a espiritualidade de Francisco de Assis. O que é isso? Não é mais o conhecimento especulativo, essa ascese reclusiva, monástica, que fazem aproximar de Deus, mas uma devoção à caridade, à assistência. A espiritualidade desce do intelecto para o coração. E na Idade Média, entre esses séculos 11 e 12, surge uma mística profundamente afetiva, que é de Francisco de Assis: amor à natureza, aos pobres, ao próximo, compaixão com os sofrimentos de Jesus, e um novo perfil de espiritualidade, que é essa espiritualidade apaixonada que a gente vive aqui no canal Paz e Bem. Então, uma espiritualidade que está ao alcance do leigo, que não estudou filosofia, que não estudou teologia, que não leu as patrologias grega e latina, mas tem um sentimento, uma emoção, sabe identificar-se com Jesus e faz um paralelo da sua caminhada com a caminhada de Jesus. Eu achei essa parte do texto tão linda, eu me senti nela, porque eu não tenho todos esses estudos na amplitude que eu gostaria. Então, ele lembra a obra de Boff aqui, que eu vou ler, eu não li essa obra ainda, quem leu deixa nos comentários, São Francisco, Ternura e Vigor, e de Donald Spoto, Francisco de Assis, o Santo Relutante, que mostram Francisco como o primeiro filho do capitalismo nascente.
seguinte, porque o pai dele é Bernardone, fabricante de tecidos que tinham que ser importados da França. Por isso que ele se chama Francesco, é aquele que vem da França. E como hoje, esse seu filho, né, como se hoje a gente chamasse o filho, sei lá, de Américo, sei lá. Desculpe se tiver Américos aí, mas é o exemplo que o Frei Beto dá. Então, o Francisco, no seu gesto afetivo, intuitivo, ficou nu na praça. E para o Frei Beto, ele ficou nu numa atitude de despojamento, porque ele se recusa àquele sistema capitalista que nascia da manufatura italiana, uma rejeição ao bem produzido à custa do aparecimento da pobreza como fenômeno coletivo. Então, neste gesto, tem uma ressonância política na nudez de Francisco na Praça de Assis, porque ele estava rejeitando o que era produzido por um sistema injusto. Século XIII. Ele vai dizer o seguinte: começou uma sistematização da mística. Então, a mística era vivida como gnose, como experiência afetiva, aí começa a teologia. Então, no meio das obras de alguns, como Orígenes, passava ideia já sobre o tema, sobre um tratado de mística, mas vai ser Santo Alberto, não conheço muito, São Tomás conheço, São Boaventura, os primeiros na tradição cristã a sistematizar isso. São Tomás assinala que no centro de nós mesmos habita Deus. E quanto mais eu vou ao encontro de mim mesmo, olha que lindo isso, mais eu encontro um outro que não sou eu. E aí eu lembro que nós estudamos com o Rabino Alexandre Leone em Filosofia Judaica Humanista, e está na playlist, um texto lindíssimo sobre a alteridade do outro, que era de Levinas, se não me engano. Se você não viu, passa por lá. Então, é na presença de Deus, no centro da alma, que surge esse conceito de imanência divina, de que nós chamamos alma, é uma face de Deus, o nosso âmago, ou nós temos essa essência. Isso dialoga perfeitamente com o Espiritismo, porque nós acreditamos que somos perfectíveis na evolução para chegar a este modelo divino. Então, a essência divina é esse mergulho na introspecção, diz o Frei Beto. Então, a tendência germânica influenciou São Tomás, né, na questão do êxtase. Nós também estudamos o êxtase, temos na playlist do Caminhos do Espiritismo, mas o êxtase como um fenômeno natural. Aqui ele vai dizer o seguinte: a teologia mística dos budistas e dos indianos frisa o êxtase. Eu tive que procurar. O êxtase, é isso que a monja Rechin nos traz, o entrar dentro de si mesmo, despojar-se cada vez mais e neste despojamento conseguir a liberdade do corpo, mas a nudez do espírito. O espírito, a mente, o sentimento, a emoção não deve ter qualquer forma de apego. Daí a possibilidade do Espírito de Deus transbordar dentro de nós. E ele vai dizer que isso é um pouco do que imaginou, e eu tenho um Paz e Bem sobre isso, João da Cruz no século XVI, quando ele usa a janela e o sol. Então, Deus é o sol, como se dá a todos indistintamente. Acontece que cada um de nós somos a janela. Olha que lindo isso. E alguns possuem uma cortina espessa que não vê o sol entrar. Outros têm a janela riscada, outros têm suja, outros têm empoeirada. Mas, quando a gente limpa, não muda a natureza. Eu achei isso muito lindo, porque o sol entra. Tem a liberdade. Então, é como Deus entra. Eu achei muito, muito, muito emocionante isso. E ele vai citar um grande místico flamengo aqui do século XIV, que eu ainda vou estudar e trazer para vocês, João de Ruysbroeck. Não sei se é assim que lê. Que ele é ortodoxo pelo magistério eclesiástico, mas ele vai ter uma mística mais sacramental, onde ele traz o monopólio das mãos do clero e reforça essa hegemonia clerical de Trento, desse concílio. Porque na Renascença, a clericalização da igreja, inclusive com redução da sua força, vai ser trina na linha da caridade e influencia alguns místicos da Europa Central, especialmente João da Cruz e Teresa d'Ávila. Eu também tenho um Paz e Bem sobre Teresa d'Ávila, se você não viu, dá uma olhada lá. E tudo isso é interessante, porque na Renascença nós temos o fim da concepção cosmológica do mundo e o início de uma concepção antropológica. Lembrando que eu tenho um Paz e Bem falando desse livro Mística e Espiritualidade sobre a antropologia de Francisco de Assis. Se vocês não virem, passem lá no playlist. Uma das mais belas expressões da Renascença é o teto da Capela Sistina no Vaticano. E aqui eu achei lindo, eu já vi esse teto por 2 vezes, eu tive essa oportunidade. E ele vai dizer que Michelangelo sintetiza de maneira genial a revolução por ela representada. Durante toda a Idade Média, Deus era o centro, a teologia a rainha das ciências e o Papa o rei. A Renascença vira esse mundo de cabeça para baixo. Então a Europa se divide, surge Lutero e os príncipes não aceitam mais o poder do Papa. Com isso,
A Idade Média, que havia reprimido a Renascença, exalta. Então, na Capela Sistina, o homem criado por Deus está nu. Por quê? Porque Michelangelo pinta, tem o dedo de Deus lá. E o Deus, com toda a sua grandeza, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, soberania, criando o homem. Então, o homem é tão majestoso quanto Deus. Só que Deus está todo envolto em mantos e o homem nu. Por quê? Porque ali tem um movimento de um arco que faz com o corpo do homem. Neste movimento, e aí a gente volta para a playlist da Fernanda Carlos Borges com Corpo em Movimento, naquele movimento colocar todo o pensamento renascentista, a tensão entre o corpo atraído na direção da terra e o dedo, a mão, o toque, que não pode perder sua energia divina e esse contato com a origem, como se alguém estivesse sendo tragado pela terra, mas ao mesmo tempo não quisesse cortar o vínculo com o céu, com a divindade, com o transcendente. Isso é muito bonito. E ele vai dizer que tanto João da Cruz quanto Santa Teresa colocam esse Deus no centro do coração humano, que é onde o místico deve chegar. Então, ele vai trazer também que na mística espanhola, como de João da Cruz, predomina também a questão da erótica, desfrutar, usufruir, alcova, amado. Então, tem um verso aqui que ele traz João da Cruz, que é: ó noite que juntaste, amado com amada, amada já no amado transformada. Isso é a ideia de núpcias, como se a alma se funde com Deus em núpcias. E resgata, e o João vai resgatar isso no Cântico dos Cânticos. Eu também falo um pouco disso no Paz e Bem. Então, Teresa d'Ávila e João da Cruz, eles vão recuperar um sentimento tão intenso que eles vão ameaçar. Então, por exemplo, João da Cruz, durante 9 meses, esteve em Toledo numa cela escura, fétida, e sofreu o diabo na mão da igreja. Teresa d'Ávila escreveu uma carta escreveram uma carta dizendo: essa mulher é uma desobediente contumaz, suspeita de bruxaria. É sempre assim. Ultimamente eu li, um dos meus perseguidores disse que eu era uma aberração, né? Mas nós estamos juntos aqui, construindo esse caminho aqui, essa guerrilha, né, de resistência. Então, diz o seguinte: se Teresa não fosse uma hábil política, provavelmente ela teria ido parar na fogueira. Então, os místicos muitas vezes eram conhecidos como hereges e eles questionavam o poder, né, que acabou por excluí-los. Então, por exemplo, Santa Catarina de Sena questionava os papas. Eu não sei muito sobre Santa Catarina de Sena, quem souber, mas eu já trouxe um Paz e Bem sobre o mestre Eckhart. E ele foi considerado suspeito de heresia. Então, atualmente os dominicanos têm um processo junto à Cúria, não sei se esse processo já terminou, para anistiá-lo. E a partir do século XVI aparece a tendência mística de Inácio de Loyola. E o que acontece? Inácio de Loyola, ele teria se influenciado uma tendência chamada de quietismo. E o quietismo é a ideia de que pela minha própria acesse eu posso chegar à comunhão com Deus. Portanto, o quietismo não acentua a ação da graça de Deus que a doutrina cristã sempre abraçou. E ele foi acusado de psicologismo. Havia pessoas que se diziam místicas, muito espirituais, por meros desvios psicológicos, nada de acordo com a sã doutrina. Estavam sujeitos a aberrações, inclusive de ordem sexual. Então, aí ele vai citar alguns filmes aqui, que eu vou pular um pouquinho. Ele vai dizer o seguinte, deixa eu ver se eu estou terminando aqui, gente. Eu estou quase terminando, mas um pouquinho de paciência comigo. Que a libertação, né, da interior da imagem, de referências, de fantasias, vem da tradição oriental, que é anterior ao cristianismo, e que nos traz, principalmente na indiana, sistematizado num belo livro, e esse livro eu já tive a oportunidade de ler trechos, inclusive com a Dora, na Pampédia, é o belíssimo do século III, Bhagavad Gita, que é a história de Krishna, né, com Arjuna. E esse guerreiro, né, essa relação de amizade entre os dois, representando a nossa relação com Deus. Então, o livro tem uma dimensão de justiça, e eu lembrei disso porque ontem foi aniversário do presidente Lula, aliás, feliz aniversário, presidente Lula, e de uma pessoa que está sendo muito injustiçada, apesar tendo todos esses valores cristãos. Então, ele vai dizer que quando a gente lê o Bhagavad Gita, há semelhanças com o Novo Testamento. Por quê? Porque o Inácio de Loyola
começa a nossa cabeça a ter imagens, né? Experiências que nós vamos saboreando, favorecendo o sentido das emoções. Mas nos místicos do século XVI e XVII, como Francisco Sales e Alfonso de Ligório, esse nós não estudamos, mas eu vou tentar trazer, e a mulher Santa Ângela de Foligno, eles fundam uma congregação religiosa, uma família, junto com Teresinha do Menino Jesus, onde, através da mística, eles inovam, né? Então, eles fazem com Teresa d'Ávila, porque tem uma ruptura com todas as tradições. Então, essa espiritualidade, ela não reforça o poder clerical. E por isso, e quem também está dentro disso é Charles de Foucault, que é do século XX. Aliás, no livro do Faustino, Orações para a Humanidade, eu não estou com ele aqui, por isso que eu estou olhando para o lado, tem muita coisa de Charles de Foucault muito bonita. Então, essas experiências, né, essas visões, o Frei Beto diz aqui, ele comenta um exemplo, né, que as visões de Nossa Senhora, por pessoas do campo, sempre apareciam, né, contra o comunismo, que apareceu em Fátima, na Iugoslávia, na Nicarágua, que ele gostaria de ver Nossa Senhora aparecer na porta da Volkswagen no ABC Paulista contra o capitalismo, ou na Fazenda Ipanema. Então, esses tipos de fenômenos estáticos, né, da Idade Média, muitas vezes, em alguns casos, eles reforçam o poder institucional, mas que hoje nós temos uma espiritualidade vigente entre os católicos que faz a nítida separação entre oração e ação. Então, ele diz que o que parece é o seguinte, que tem uma parte que é militante e a outra que fica em contemplação. Eu não vou dizer aqui quais são os dois que ele divide, mas para não causar polêmica demais, mas ele vai dizer o seguinte, que nós somos protagonistas de uma espiritualidade de desconfiança do mundo, isso eu concordo, de consolo, de abnegação, de identificação com a paixão de Jesus, de expiação. Para nós espíritas, a expiação é um pouco diferente, mas é uma das razões que nós estamos encarnados aqui na Terra, de salvação individual eu entendo como autoeducação e transformação, de uma espiritualidade de militância, de mudança do mundo, do homem novo, da mulher nova, da sociedade nova, do reino de Deus, como principal desafio, e que muitas vezes nós não temos conseguido essa síntese. Então, nós somos a primeira geração, segundo Frei Beto, a passar por essa experiência, né? Com essa experiência, sem que nós consigamos chegar numa síntese dessa dialética. Então, a gente vive muito em conflito, né? Conflito com momentos de oração, de recolhimento, de militância, de luta, das duas coisas integradas, né? Nós temos muito isso. Mas que em Jesus, e aí eu concordo 100%, não havia essa dualidade. E por isso que ele é nosso mestre espiritual por excelência. Então, esse foi o Paz e Bem de hoje, um pouco longo. Para nós espíritas, Jesus também é nosso mestre, tanto é que várias orações espontâneas que nós começamos, eu pessoalmente, eu costumo dizer, Mestre Jesus, acolha-me. E que nós nos sintamos acolhidos nesse dia de hoje, com muito amor, com muita paz e bem. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e muito obrigada, porque passou aquela fase tão doída e sofrida, agora vem novidade aí, conto com as preces de cada um de vocês. Tem Caminhos do Espiritismo essa semana, daqui a pouco, 6h30, Semeando Espiritualidades na quinta, eu e Fernanda Carlos Bosch, Corpo e Espírito na sexta. Esperamos vocês. Um beijo grande, gente. Paz e bem, paz e bem.